Olá, eu sou Kátia Baliquian, consultora de Libras da Univesp e do Flickx, Núcleo de Acessibilidade da TV Cultura. Patinadora, skatista, amante da natureza e dos animais, estou sempre pronta para uma nova aventura. Estarei à frente do Libras para Todos, o programa da Univesp que tem como objetivo amplificar o diálogo entre pessoas surdas e ouvintes. Nesta temporada, vamos para a rua acompanhar como é o cotidiano do surdo e observar suas principais barreiras de comunicação. Ah, esqueci de dizer, tenho uma particularidade que muitos desconhecem. Sou surda. Vamos juntos nessa? Olá pessoal, tudo bem? Essa é a Kátia Baliquian e eu sou a Kátia Lourenço. E a gente veio aqui, vocês conhecem esse espaço? É o Museu do Ipiranga. É um lugar lindo, a gente está apaixonada, né? A gente veio conhecer, na verdade, a história do Brasil um pouquinho, né? E verificar a acessibilidade desse espaço. Eu tô super ansiosa, animada. Tem toda a história do Brasil, é muito importante, né? A gente tá curiosa para conhecer mesmo. Bora lá? Vamos conhecer, vamos! Gente, entramos no museu e já demos de cara com o quê? A sala de boas-vindas. E tem uma surda fazendo acessibilidade em Libras. Uma pessoa surda que está fazendo a tradução e interpretação. Aqui desse resuminho, né, do que é o museu, o que a gente vai encontrar aqui dentro. A gente está ansiosa para acompanhar. Vamos lá, vamos ver. O Museu de Ipiranga e a Universidade de São Paulo desejam a você uma boa visita. Oi, gente, bom dia, bem-vindas, bom dia, tudo bom? Obrigada. Primeiro, eu quero te agradecer, Denise, né? Sim. Muito obrigada. Obrigada ao museu, né, por ter aberto as portas aí, recebido a gente para conhecer e olhar cada detalhe desse espaço. Conta pra gente um pouquinho. Sim. Bom, eu, na verdade, que agradeço, né, essa oportunidade, porque toda vez que a gente recebe um público, a gente também vai aprendendo mais, a gente vai tendo a possibilidade, né, de trazer para o público uma série de coisas que muitas vezes as pessoas não sabem, né? E o museu é muito conhecido por conta da independência, né? Ele é um monumento construído para a independência, muitos anos depois, né? E aí ele é transformado em museu. O prédio é construído para monumento e depois ele vai abrigar uma porção de coleções. Nessa reformulação, nós ganhamos muitas exposições. Então, assim, agora são 11 exposições. Nós estamos bem no meio de uma, né? A gente acabou se encontrando aqui no meio de uma, que é uma história do Brasil. Ela começa no saguão, uma série de esculturas e pinturas. Aqui ela continua, né? Quando a gente sobe as escadas, a gente tem mais um outro conjunto de pinturas e esculturas em diálogo com aquilo que a gente vai ver daqui a pouco dentro do Salão Nobre. Então, essa é a forma como o museu é mais conhecido, mas nós temos uma coleção muito variada, muito grande, e aí eu costumo dizer que um dia só não dá. A gente precisa de calma para a gente poder mergulhar em cada novidade, cada coisa que esses acervos tão variados, que tem a ver, inclusive, com a nossa história, com o nosso dia a dia, trazem pra gente. A gente tem aí um caminho para fazer hoje. A Kátia está ansiosa para conhecer todos esses espaços. Eu também, gente. Vamos lá? Vamos então conhecer. Vamos começar por aqui. Bom, a gente quer saber, Denise, explica pra gente mais ou menos que quadro maravilhoso é esse, que lugar é esse aqui, que sala é essa? É muito lindo, por sinal, né? Maravilhosa. A gente tá aqui babando mesmo. Bom, esse prédio foi construído para ser um monumento para homenagear Dom Pedro e a independência.
Muitos anos depois da independência, ele foi construído e no momento da sua construção também foi encomendada essa tela para ilustrar, né, para trazer para a população, né, essa ideia de homenagem a um momento tão importante da história do Brasil. Uma coisa que é importante é que este tipo de pintura ele se enquadra num gênero que chama pintura histórica. Esses pintores não tentavam reconstituir a cena, eles não estavam propondo que a imagem do acontecimento é essa, mas ele quer celebrar, ele quer trazer à nossa memória aquilo que é relevante desse fato, né? Não é que a cena aconteceu assim, até porque eles pintaram essas, né, todas essas outras imagens que estão aqui nessa sala, muitos anos depois do acontecimento. Então, é uma outra função, é uma função celebrativa. Tanto é que a gente usa o termo representação. Elas representam, né, elas trazem à nossa memória a importância de um determinado acontecimento para a história do Brasil. Nossa, isso é um conhecimento muito importante, né? A gente está aprendendo, a gente aprende muito, né? A gente está passeando, visitando e vai aprendendo sobre a nossa própria história, né? Legal, a gente está aprendendo muito realmente, mas conta pra gente mais sobre esse quadro. Que quadro é esse, né? Quem que pintou? Você falou que não é como uma foto, não é uma representação exata, mas representa o momento, né? Conta um pouquinho sobre ele pra gente. Bem, esse quadro foi pintado por Pedro Américo. Ele era um pintor que já praticava esse gênero de pintura e ele recebeu a encomenda de fazer para este monumento uma imagem realmente monumental, né, como ela é, grandiosa, e que ele trouxesse para essa imagem a referência da importância do momento em que Dom Pedro I estaria no centro das atenções. A nossa narrativa histórica traz que o processo todo de independência que estava acontecendo, né, todos os movimentos que requeriam a independência, o cortar os laços com Portugal, tem um ápice, que é esse momento em que Dom Pedro I, né, em viagem a São Paulo, estando lá no Riacho do Ipiranga, né, a gente está na parte mais alta da colina, o prédio foi construído na parte mais alta da colina, lá embaixo, há um riacho, ainda está lá, canalizado, onde Dom Pedro I teria parado com a sua comitiva, recebido notícias de Portugal e tomado a decisão de proclamar a independência. O que o pintor vai fazer não é uma tradução desse relato, ele vai trazer para a tela aquilo que ele considera, e aí a gente tem outras imagens que também trazem a referência ao grito, né? Uma lá inclusive no Rio de Janeiro, mas ele traz aqui esse momento em que ele considera importante que Dom Pedro toma a decisão, toma a frente da independência, por isso que Dom Pedro está num cavalo, que é assim que se representa a figura do rei, né? Tomando, né, desembainhando a espada, né? Ele faz isso com base num relato de um dos acompanhantes dessa comitiva. Então ele fala que no momento em que Dom Pedro recebe a informação de que Portugal está querendo que ele reassuma o trono e tudo mais, é uma história longa, né? Ele toma a decisão de dizer não, é a independência ou morte. Tanto é que a tela chama Independência ou Morte, né? Esse é o nome que o Pedro Américo deu para a tela para marcar que este momento, e é interessante porque ele põe na tela alguns elementos que dão identidade. Por exemplo, a gente pode ver um riachozinho aqui na parte mais de baixo, né? Todos os cavalos em movimentação, como se estivessem concordando ali com aquele ato, né? As pessoas que estavam andando pela região quase que surpresas. Esta é uma maneira que ele escolheu para representar. Todo quadro é sempre um ponto de vista, toda imagem, na verdade, é um ponto de vista que quem a produz. Então, o quadro se chama Independência ou Morte. Denise, você explicou pra gente desses quadros, mas a gente reparou também que tem em outros formatos, né? Acessíveis, eu acho. Isso. Mostra pra gente. Quando a gente pensou o projeto de exposição, a gente queria que a exposição fosse o mais acessível possível para os diferentes perfis de público, mas de uma forma integrada, todos juntos. Então, a gente
bolou, né? A gente pensou, né? A equipe pensou em sistemas como esse, né? Então a gente tem uma grande mesa em que, em geral, nós temos sempre um texto em tinta e braille, né? Em alguns casos, né? Nós temos inclusive gavetas com elementos complementares àquilo que, né? Que não dá conta na mesa. E neste caso específico, o que a gente fez, né? A gente produziu uma imagem em alto relevo da imagem que está disponível ali tão grande. Tanto para uma pessoa cega, com deficiência visual, mas também para todos, para a gente entender como que o pintor escolheu. Então, a gente aqui selecionou os grupos, né, que estão em destaque, né, com cores diferentes aqui, para a gente entender que na tela também tem essa intenção. E depois a gente desmembrou, a gente pegou cada um dos conjuntos, ampliou um pouco mais, né? E aí com cor e texturas diferentes, para que a gente pudesse entender que cada um desses conjuntos tem uma função que o pintor quis trazer, né? Para ser representado aqui na tela. Então, todas as exposições, a gente vai ter recursos como esses. Recursos táteis, recursos de alto relevo, tinta e braille e também libras associado, por exemplo, quando a gente tem vídeos. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente tem aqui, por exemplo, né, tanto nesta tela aqui, como nesse dispositivo onde está o multimídia, né? A gente tem o intérprete de libras, tem a audiodescrição, então ali, tanto em alguns casos está nesse próprio fone, às vezes quando não tem áudio e só tem o texto escrito, aí a gente tem a entrada de fone para a audiodescrição poder acontecer. Então, esses recursos aqui que estão disponíveis, né, além do texto tinta em braille, toda essa narrativa, você pode, né, acessar, está sempre, o intérprete está sempre na página de abertura aqui, né? Você tem a opção do inglês, é óbvio, mas você também tem a opção de abrir a audiodescrição. Então, aqui no caso, né, você tem que tirar aqui o fone para ouvir, mas de todo modo, além da intérprete aqui, está acontecendo a audiodescrição para que a pessoa possa fruir aqui o que está sendo apresentado. Bom, então, como eu falei, aqui está a Dona Leopoldina e ela foi representada com todos os filhos, né? E sabe quem é a criança que está no colo dela? Não sei se alguém sabe aqui. Não sabe. Então, quem é? É o Dom Pedro II, que vai ser depois monarca também, né? Nossa, a Cátia está admirada. No colo, né? Você vê no colo é Dom Pedro II, que incrível. Na verdade, ele é um marco, né? É uma personalidade dentro da comunidade surda muito importante. Foi ele que trouxe para o Rio de Janeiro, na época, a primeira instituição de surdos, né? Foi da França, contratou um professor surdo e trouxe para cá Dom Pedro II, né? Nossa, a gente está conhecendo detalhes da história do Brasil, linkada, claro, com a comunidade, com a história dos surdos também. Incrível. Vamos conhecer mais outros espaços? Vamos lá? Vamos. Bom, pessoal, passeamos, acompanhamos, conhecemos detalhadamente o Museu Ipiranga, o Museu do Ipiranga. E agora a gente vai fazer o quê? Dar uma revisadinha, alguns sinais que a gente aprendeu, né? Isso mesmo. O primeiro que eu gostei foi Museu do Ipiranga, né? É o sinal de museu e a configuração em I, né? Aqui embaixo do queixo. Muito legal. Um outro sinal também interessante... o quadro famoso, né? Que era
Dom Pedro I. E aí a gente conheceu também o sinal que é parecido, né? Dom Pedro II. Mas no mesmo compasso, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E quadro. A gente fez também, no sinal do quadro, o nome é independência ou morte. Mas eu usei várias vezes o sinal da palavra independência. Eu usei assim também e usei esse. Conta pra gente, Kátia, por que esses 3 sinais diferentes? Bom, a gente acompanhando, né, pensando no contexto histórico. O marco histórico foi esse, o momento do grito da independência. Então, quando a gente fala independência do Brasil, nesse contexto é o primeiro sinal. Esse já é a pessoa dependente de outra, um lugar dependente de outro. Então, quando eu tiro, eu deixo de ser dependente. Por isso a gente usou também em alguns contextos. E esse, que é de se libertar, né? É quase que o mesmo contexto que esse aqui. Livre, né? Dentro dessa questão, livre de Portugal. Então, o Brasil, assim, mas independente. E a gente, aproveitando o sinal de Brasil, isso mesmo, a configuração em B, Brasil. A gente fez outro país também. O sinal de França. França. Eu fiz Portugal. Brasil, França, por causa da língua de sinais, né? E Portugal. Configuração assim já. Bom, gostamos, aprendemos muito e a gente encontra vocês no próximo Libras para Todos. Até lá!